Já olhando para a safra 24-25, que já está começando, a gente tem o início do plantio nos Estados Unidos, né, que é o primeiro player que começa a plantar. O plantio está em andamento e a gente tem uma perspectiva de forte expansão de área nos Estados Unidos. É um crescimento de 4,3% de área plantada. Mas, por outro lado, no Brasil, pelo fato do Brasil sair de uma safra que é um pouco mais fragilizada em termos de margens, a gente vai ver uma redução de área plantada para 24-25. Então, a gente está projetando aí com uma ligeira queda de 0,4% no cenário, mas, de qualquer forma, a gente, mesmo com essa queda, são mais de 46 milhões de hectares sendo semeados, que é uma área muito, muito robusta. Então, mesmo com essa ligeira redução na área plantada do Brasil, ainda vai garantir uma produção, né, com potencial de atingir mais de 170 milhões de toneladas, e que isso, somado com essa forte expansão nos Estados Unidos, vai garantir aí no mundo um superávit de produção de soja. E, por conta desse superávit, a gente está projetando também preços mais baixos para a safra que vem, na média aí de 11,40. Mas o que chama a atenção, né? Mesmo que seja uma redução de área, né, voltando a falar, são 46,2 milhões de hectares, mas para que essa área seja performada, a gente precisa que a comercialização avance, né? O que a gente está vendo esse ano, né, já pensando para 24-25, que a comercialização de insumos ela está andando em ritmo muito lento. Então, quando a gente compara aqui nesse gráfico, a gente vê que está só, dados até abril, está só em 33%, né, que é muito abaixo em relação aos anos passados, né? Conversando aqui com o pessoal, a gente vê que a sazonalidade de compras, né, ela foi postergada, digamos assim. Então, a gente entende o lado do produtor de estar, de fato, postergando essas compras, porque o preço não está no patamar que ele queria, e também existe, né, toda essa esperança de, eventualmente, os preços aumentarem e você, eventualmente, conseguir pacotes melhores. Mas, de qualquer forma, à medida que ele vai postergando essa compra, você também fica sujeito a riscos, né? Você fica sujeito à questão de riscos dos insumos, você fica sujeito a risco, principalmente na questão de entrega, né? Porque se você deixa para comprar muito em cima da hora, pode ser que o produto não chegue no momento em que você quer que ele esteja para você plantar. Então, pode ser um pouco tarde. Então, eu sei que as notícias não parecem muito animadoras, mas assim, o que a gente poderia fazer então, né? No ano que você tem uma expansão de área um pouco menor e você tem também preços menores. Qual seria a solução? Investir para garantir produtividade. Então, quando a gente fala, posso reduzir meu custo de produção? Pode, você pode reduzir, desde que você não altere a tecnologia para manter, desde que essa produtividade não seja menor. A Ana até pode dar uma palhinha para a gente, que ela cuida muito dessa área. Até complementando, né, o que a Milena acabou de comentar, a gente, além do Rally da Safra, a gente também faz análise dos outros mercados, e eu estou envolvida diretamente no mercado de insumos, né? Então, fazendo esse gancho com o que a Milena falou, né, a gente, num cenário de redução de áreas e de redução de rentabilidade, com um produtor financeiramente um pouco mais fragilizado diante dos investimentos que ele fez e das dívidas que ele arrumou nas últimas safras, a questão que ele precisa agora é que ele só vai sobreviver se ele garantir produtividade. Então, o que a gente tem estimado nesse sentido em todas as nossas projeções? Uma manutenção mínima da tecnologia que foi aplicada nesse ano. Se esse investimento não acontecer, a chance dele ter um prejuízo financeiro na próxima safra é muito maior. Então, às vezes, né, aquela questão, o barato que sai caro. Se a gente reduz o investimento, a gente vai ter uma penalização financeira muito maior lá na frente. E essa questão que a gente trouxe aqui do avanço da comercialização de insumos, né, faço um passo atrás até. A gente veio de algumas safras com uma rentabilidade muito acima do que era o comum numa média histórica. Então, o produtor se acostumou aí com um lucro de 130%, 140%, com um patamar muito elevado. E se a gente observa o valor que a gente está alcançando hoje em dia, a gente não está num cenário ruim. A gente só não está num cenário excelente, que nem acabou sendo numas 3, 4 safras atrás. Então, essa questão da comercialização esse ano, ela traz um prejuízo e uma preocupação extra, tanto para os nossos cenários, de todas as commodities que a gente acompanha, por causa de 2 fatores.
os preços de insumos eles já estão nas mínimas dos últimos anos, né? A gente teve aí uma questão da guerra da Rússia e da Ucrânia 2 anos atrás, que fez o patamar de todos os insumos elevar bastante. Então, esse preço já caiu. Se o produtor está contando que o preço de produto vai cair, ele não vai ver isso acontecer, né? Então, é uma aposta de risco que agora é intensificada por uma outra questão, que são as projeções de uma transição de El Niño para Laninha. Então, no ano que a gente está com a Laninha acontecendo, o que vai acontecer? A janela de plantio vai antecipar. As chuvas vão chegar antes, a janela de plantio vai ser menor, desculpa, e o tempo que ele vai ter para tomar essa decisão, comprar, receber o produto, plantar, vai ser menor. Então, o que a gente tem visto? Agora, e é a recomendação que a gente tem passado para os nossos clientes, o produtor está no momento de comprar insumos. Se ele não comprar agora, ele vai ter um prejuízo logístico, um prejuízo financeiro, e quanto mais essa demanda atrasa, maior vai ser a pressão sobre os preços, né? E aí, tratando do mundo de fertilizantes, que eu estou um pouco mais por dentro, essa pressão de fosfatados, de nitrogenados, ela vai ser um pouco maior, de potássicos. Pode haver um descolamento dos preços em relação ao cenário internacional por causa da demanda apertada aqui no Brasil. E aí, um outro risco que é muito grande que está associado a isso é a logística. Então, você vai ter uma competição grande por entregas em regiões distantes e que isso pode acabar prejudicando. Então, se o produtor não adquirir agora, não pensar em manter produtividade e manter o nível de investimento que ele está tendo, o prejuízo que ele vai ter num cenário de preços menores vai ser maior. Então, essa é uma das grandes mensagens que a gente quer passar em relação a isso, que é momento de compra de insumos. Se ele perder o timing agora, se as entregas de julho, agosto, setembro forem ruins, o impacto que ele vai ter em produtividade, e preços e rentabilidade depois vai ser maior. E aí era esse o comentário que eu queria fazer agora, amigo. Tá certo. Então, essa é a mensagem que a gente queria transmitir para a soja.